Agora vamos com ela sem demora, porque eu sei que esse tema vai pegar e nós vamos precisar de tempo. Por quê? As crianças que não querem fazer o dever de casa. E aí esse problema é com ela. Cecília Antipoff, tudo bem? A guardiã das crianças. A guardiã dos para-casas, João. Bom dia, Cecília. Bom dia, João. Bom dia, Lucas. Bom dia quem tá com a gente, assistindo, ouvindo. Não sou guardiã dos para-casas, tá, Lucas? Aliás, eu tenho uma postura, uma posição polêmica em relação a para-casas. A gente já falou, a gente já conversou sobre isso. Olha aí, ó. Vamos deixar a polêmica primeiro, daqui a pouquinho a gente vai trazer essa polêmica. Mas primeiro, Cecília, eu queria, né, como eu e o Raj, eu gosto sempre de trazer um exemplo nosso, né? O Raj já falou, né? A Elise ainda tá muito novinha, ainda não tem, né, esses para-casas que são repassados aí pela escola. Lá em casa também ainda não tem, mas a gente, lá em casa, a gente já sempre faz uns exercícios, né, principalmente com o Arthur, que tá mais velho, tem 5 anos, para ajudar na leitura, já aprender a ler ali, e às vezes a gente tem ali uma preguiça, uma concentração que não fica ali o tempo inteiro. Quais são os outros relatos que você ouve, assim, para trazer um pouco para perto das pessoas, para entender um pouco quais seriam, eu vou botar entre aspas, tá? Esses problemas que a gente tem aí na vida, no cotidiano, o para casa de cada dia. Uhum. Ótimo, João, vamos lá. Antes de trazer para a criança não quer fazer o para casa, a criança, ela tá, né, com falta de atenção, ela tá desatenta, ela não para quieta para fazer o para casa. Vamos olhar para a gente? Vocês dois, tá? João e Lucas. Eu sei, vocês gostam do que fazem, do que vocês trabalham, eu sei. Às vezes ficam cansados, genuíno cansaço, mas vocês gostam do trabalho de vocês. Quando vocês chegam em casa, qual é o tamanho da disponibilidade que vocês têm para fazer mais coisas da Rede 98, do trabalho? Vocês chegam, oba, vou fazer um lanchinho rápido, vou sentar aqui e vou escrever a pauta de amanhã agora. Qual é a vontade? Quem responde? Aí. Qual a disponibilidade? Eu não sei, acho que você acha que você pegou um exemplo muito ruim aí, sei lá. Porque na verdade porque a gente não para, né, João? Nós dois, Vocês não essa é a param, questão. né? Não, a gente não para. Mas eu entendo o que você está querendo dizer, até porque vindo de relatos de outros pais. O trabalho de vocês, o exemplo foi muito ruim mesmo, porque o trabalho de vocês ele é 24 horas. A gente tá ligado o tempo inteiro. Vocês estão ligados o tempo todo, né? Mas eu entendo o que você tá querendo dizer, sabe? Tipo, cara, para alguns pais, por exemplo, o único momento de qualidade que você vai ter com seu filho é nesse pós-expediente, pós-trabalho, aquela coisa toda. E aí você tem que focar em uma demanda que... Qual é a vida real que pulsa, que transborda na vida da maioria das famílias, tá? De hoje, na maioria. Pai e mãe que trabalham tempo integral o dia inteiro. A criança acorda já descansada, sedenta do papai e da mamãe. Sim. E ela vai pra escola. Tchau, papai, tchau, mamãe. Chega em casa, o que ela quer? Abastecimento, ela quer conexão, olhos nos olhos, carinho, brincar junto. Ela não quer mais um pouquinho da escola. A gente precisa primeiro olhar para isso, para essa necessidade da criança. E tem escolas também, a maioria das escolas mandam uma quantidade de dever de casa e um nível de exigência do dever de casa que a criança sozinha não dá conta de fazer. Então, quem tem que sentar ali para ensinar, para acompanhar o pai e a mãe que estão como no final do dia? Cansados. Eu quero descansar, quero curtir meu filho, eu quero jogar bola, eu quero ler um livro, eu quero... E aí, o que eu tenho dito? Da forma como tem sido entregue para as crianças e para as famílias muitos deveres de casa, a maioria deles, que a criança às vezes tem que ficar 2, 3 horas sentadas depois da escola com a mãe e com o pai acompanhando, porque ela não dá conta de fazer sozinha. Esse dever de casa, na minha percepção de psicólogo infantil e familiar, que trabalho com relação, ele configura um desserviço para as relações familiares. Polêmica, hein? Um desserviço, né? Cecília, a criança tem que ter responsabilidade, ela tem que treinar. Qual é o dever de casa que eu entendo que ele tem um lugar como responsabilidade, como algo para a criança criar o hábito de estudo? O dever de casa que a criança consegue fazer sozinha, de forma autônoma, e que ele toma da criança um tempo curto, um tempo em que ela senta ali, resolve e tem tempo hábil para brincar, para ficar à toa, para se conectar com a mãe e com o pai.
e eu recebo a mãe e o pai. Cecília, meu filho não quer fazer dever de casa. E aí? Aí eu sempre falo, sinal de inteligência pura. Aí o pai e a mãe arregalam o olhão. Como assim? Assim que o seu filho quer você. Ele quer se conectar, ele quer... Então, esse é o início da nossa conversa, tá? E o que a gente faz? A gente vai falar sobre isso ainda. Eu ia chegar nesse ponto porque fica um pouco um desafio para os pais, né? Porque Total. Não tem como, né, na escola não vai mudar. Ou se for mudar, é uma conversa muito longa. Sim. Da questão do para casa. Eu acho que algumas escolas estão mudando, João. Já estão mudando? Eu acho que Você sim. tem relatos? Porque assim, eu Acho que sim. não do relatos de pessoas próximas, né? Do meu sobrinho, por exemplo, que é um pouquinho mais velho, ele tem muito para casa. E aí, nesse caso, isso foi um relato do final de semana. Ele foi para casa da minha mãe, né? Da vovó, e aí ele fez o para casa com a minha mãe. E muitos pais até utilizam isso. Não foi o caso do meu irmão que, vou levar ele lá para casa da minha mãe para fazer o para casa. É porque ele foi lá para lá e tinha um para casa a dar para rodo aí para fazer. Como é que muda? Não tem como. E aí, como é que ficam os pais nessa história? Ótima pergunta, né? Como é que muda? Tem escolas que não muda mesmo não, João, que o entendimento aqui o perfil é esse, a escola ela vai mandar muito dever de casa, a criança e a família que se virem, né? E eu acho que a gente precisa olhar para isso, questionar isso, porque muitas vezes o pouco tempo que a mãe e o pai têm com o filho estão sendo tomados nesse lugar de ensinar. E o que está acontecendo que chega para mim? São momentos extremamente estressantes, que a mãe e o pai estão gritando com o filho, brigando, falando coisas duras, achando que o problema está na criança. O problema, vou falar até olhando para a câmera aqui, não está na sua criança que não quer fazer o dever de casa. Ela está dizendo... Eu não quero fazer isso agora, eu quero ficar com você, eu quero brincar, eu quero descansar. E aí, como que a gente faz, João? São vários caminhos. O primeiro deles, se eu estou numa escola que o meu filho precisa ficar 3 horas sentado pós-escola para fazer dever de casa, eu posso primeiro repensar se é essa escola, se é esse mundo que eu quero para o meu filho. Posso, se eu tiver essa opção de alternativa. Tem família que me fala, não tenho opção. Na minha cidade só tem essa escola. A escola que eu posso arcar é desse jeito. Outro movimento. Se eu escolhi essa escola, se para mim, que sou mãe e pai, é valoroso, é muito dever de casa mesmo, qual pode ser um caminho? Primeiro, validar, né, o que a criança traz. Ô filho, senta aqui com o papai, senta aqui, deixa eu te contar uma coisa. Eu te entendo. Vamos validar primeiro a criança. É chato mesmo. Cansa mesmo, eu concordo com você, eu cheguei do trabalho, tenho que fazer coisa do trabalho e eu não queria estar fazendo. Só esse movimento de sentar com a criança, validar o incômodo, a preguiça, a chateação, eu já abasteci essa criança, ela já se sente assim, a mamãe e o papai, eles me veem, eles me entendem. Sim. Só que a gente não para aí. Então vem cá, eu entendi. Como que a gente pode fazer para ficar mais leve? Esse não é um bom horário? Você quer lanchar, brincar um pouquinho e depois fazer? Você quer fazer um pedacinho agora, um pedacinho amanhã de manhã? É negociar, não é nem negociar, é construir junto com a necessidade da criança, o momento de fazer, o como fazer. E só para fechar essa parte, João, muitas vezes eu até oriento que não seja a mãe e o pai, porque a mãe e o pai perdem paciência com muita facilidade, numa frustração e falam coisas duras com a criança. Estressa a relação, né? Estressa a relação, desconecta. Então, às vezes, assim, deixa pra avó. Se tem avó, maravilha. Se ele não tem vó, tem gente que contrata uma professora para fazer junto. Se cabe, ok. Como é que a gente pode minimizar conflitos? O problema, de novo, não é a criança. O André colocou aqui, sei que é importante pro meu filho, mas vou falar a verdade, viu? Eu fico aliviado quando chega na sexta e meu filho volta da escola e não tem para casa para fazer. Ô trabalheira, viu? Tem escola que acha que quantidade de para casa é qualidade. Tem um outro relato aqui que eu achei muito bom. Pera aí, você vai trazer daqui a pouquinho? Desculpa. Porque assim, não, tá tudo tranquilo, porque eu tô com fome. Opa, tô tá com chegando fome aí. Você sabe? Você
seu burger, né, João? É seu burger, é claro, né, Raginho? É isso aí, gente. O melhor burger do universo agora também abre na hora do almoço pra satisfazer sua fome e é Com com gosto. gosto. Carne suculenta de 150 gramas, bacon crocante, queijo que derrete na boca, tudo isso com pãozinho brioche artesanal. Ó, não tem coisa melhor não, velho. Deu água na boca aqui que eu sei, porque deu daí. Peça agora seu burger pelo iFood. Seu burger é do tamanho da sua fome. Você vai pedir 4 hoje, tá? 4? 3 pra nós aqui Boa. e 1 pra você. Gasta tempo não, 4 pro iFood. João, Diga, Beto Lucas. Ascensão falou muito bem aqui, falou o seguinte: Grande hoje eu Beto. entendo demais porque as abduções, ó que legal, as abduções ocorrem sempre aos domingos à noite. Uai. Meu filho chegou pra mim no domingo à noite pra falar de um para casa no primeiro horário da segunda-feira. Era pra fazer uma roupa do Homem de Ferro. Ô, louco. 98,3% da nota do trabalho foi minha. O celular que poderia ajudar nessas horas atrapalha. Geração desnorteada. Temos que aprender a lidar e melhorar esse link tecnologia e estudo. Falta um pouco isso, né, Cis? De usar, se valer da tecnologia para talvez facilitar esse processo. Eu O acredito. que seria? O que seria isso, usar da tecnologia? Seria Eu acho tipo que um dever, um computador que faz o dever e já vai pra professor? Não é fazer O que é isso? Não, Não é porque, entendi, por não exemplo, entendi. o moleque tá aqui, ó, no celular. O celular é tá. parte da vida dele, certo? Aham. Utiliza aplicativos que façam essa interação, que ajudem nesse... Entendi. Transformam o para-casa numa coisa mais lúdica. Existem para-casas que são muito manuais. Existem para-casas que... a minha sobrinha, a minha filhada, a Ana Beatriz, teve um para-casa recentemente da escola dela. Ela tinha que desenhar a família dela inteira. Era uma caixa branca e desenhe a sua família inteira. Desenhe todos os membros da sua família. Da família extensa? É. Tipo mãe, pai, avó? E, tipo, Tá. tinha que desenhar a família. Bicho, a menina não tá aguentando mais desenhar. Vocês trouxeram várias coisas que eu acho que é importante a gente jogar a luz e prestar atenção, tá? Primeiro, né? A gente precisa questionar o que chega. Não é a escola... Eu vejo muitas escolas que estão completamente insanas, tá? Que mandam uma sobrecarga de dever, que mandam atividades que a criança não dá conta de fazer sozinha. O que esse pai falou, e como que ele chama, Lucas? Esse é o Beto. Beto Anota- Ascensão. O Beto, né? Ele que fez o dever de casa, agora me fala qual que é o sentido disso. É verdade. Aí tem escola que fala assim, é para a família participar da vida da criança, e aí eu trago de volta para a escola. E as escolas estão encaminhando crianças a rodo para avaliações. Está desatenta, está agressiva, tá se movimentando muito. E eu devolvo para a escola. O que é que a escola pode fazer para ajudar? Pensar no tempo que essa criança vai ficar com a família e a quantidade de dever de casa e às vezes a intensidade que o pai e a mãe têm que fazer para a criança, senão ela vai perder nota, ela vai levar tem nome esses negócios, né? Cada bilhetinho que cada Notificação. advertência. O meu filho não pode levar advertência, Cecília. O que as mães me falam? Eu faço. Eu faço para ele. Qual é o sentido? Não adianta nada. Zero. Da forma como chega, as famílias estão se desconectando no momento que era para ser de abastecimento. Agora, é uma cobrança que vem muito dos pais também, né? Tem muito pai que cobra da Isso. escola. Meu filho não tá Isso eu recebendo ia para falar. casa. Isso eu ia falar. Tem isso mesmo. Tem pai que acha lindo que o filho tem 6 páginas de dever de casa. E tem escola que é TDDI, tá? Que padece do transtorno do desconhecimento sobre desenvolvimento infantil. Vou dar um Eita. exemplo. Escolas, e isso é uma escola que é bambambam de BH, mas não fala o nome por nada. Que a criança, no ano de alfabetização, ou seja, tem 30 crianças na sala, ainda não estão alfabetizadas, estão se alfabetizando. O dever de casa são 4 páginas de um texto para a criança ler e depois responder perguntas. Ô, louco. Qual é o sentido disso? Qual é o sentido? Eu não sei, porque a criança fica angustiada, ela não sabe ler, é a mãe que vai ter que ler, é o pai que vai ter que ler. E aí a mãe chega e fala, Cecília, meu filho está desatento, ele não presta atenção. Gente, vamos redimensionar. Não é o filho que está desatento, é a escola que está enlouquecida. E os adultos, e pai e mãe também cobram das escolas mais dever de casa, mais para casa. Como se isso significasse que essa escola é boa. E não significa. De novo, né? Qual eu acredito que é um dever de casa, uma tarefa de casa que tem significado? Aquela que é uma revisão do que a criança já aprendeu, já tem garantido, e que ela senta ali uma meia hora, 40 minutos para fazer de forma autônoma, sozinha.
A não ser que, mãe, não entendi isso aqui. Eu vou ajudar no enunciado, eu vou explicar uma coisa ou outra, mas ela vai fazer de forma autônoma. E não é o que acontece aí na maioria das escolas, na maioria das famílias. Esse que é o problema. Sim, e eu ia falar, isso é muito complexo, porque envolve todo mundo, né? A cadeia como um todo, desde dos pais ou, né, das pessoas de dentro de casa até os professores, e tem que ter uma cultura que tem que ir junto. O problema é a mudança dessa cultura que não tem. Agora, um ponto que você tocou e pode pegar a todos, a questão do horário. Qual é o horário certo para fazer essa tarefa com meu filho? Por exemplo, quem estuda de manhã, tem um horário? É logo depois que chega da aula ou não? Espera um pouquinho e deixa a criança falar assim, não, vamos fazer agora. Vou estabelecer um horário por dia também é bom? O que você dá de dica para os pais em relação a isso? Ótimo. A criança chegou da escola, né? A minha sugestão ela precisa descansar. Ela precisa de um banho, ela precisa, né, se alimentar e ela precisa descansar. E qual é o melhor horário? Eu não tenho essa resposta pronta para entregar, porque eu preciso olhar também para como o meu filho responde, para como ele funciona, né? Então, por exemplo, lá em casa, como que funciona? A Mel tem dever de casa de segunda a sexta-feira. Ela chega da escola, almoça, descansa um pouquinho e vai fazer o dever de casa. Quando a gente deixa para o final do dia, para o final da tarde, é muito mais desafiador, porque ela está cansada, eu estou cansada, se às vezes ela tem alguma dúvida. Então, vai depender muito, João, eu gosto muito de sempre trazer. O termômetro, ele é interno. Deixa eu observar o meu filho, olha, ele funciona melhor logo que ele acorda, ou logo depois do almoço, ou não, no final do dia. É algo para eu experimentar. E o adulto muitas vezes impõe, este é o horário que eu tirei da minha cachola, da minha cartola, porque eu acho que é. Então, e se você parar de achar e olhar para o seu filhote e até perguntar, filho, eu tô vendo que você tá cansado, vamos deixar para fazer no outro horário, vamos experimentar outros momentos para fazer? Tem família que eu oriento, faz um pouco agora, dá um intervalo, faz um pouco depois. E quando as crianças ficam mais agitadas, que é o que chega muito para mim, meu filho não para, ele quer levantar, ele quer brincar. E aí, o que eu trago para as famílias? Ele está sinalizando uma necessidade. Filho, entendi, você está precisando movimentar esse corpo, vai lá. Eu vou marcar 5 minutos aqui para você espreguiçar, correr, beber uma água, depois você volta. O adulto flexibilizar esse olhar, porque muitas vezes chega com aquela noção de tem que sentar e só levanta quando terminar. Pode não funcionar para o seu filhote, né? Então, a gente precisa olhar para isso. Tá aí, gente, Cecília Antipoff falando dessa questão dos para casa. O filho que não quer fazer o para casa. E a escola que dá para casa demais, né? Do pai ou da escola. Cecília, quem quiser continuar esse papo com você, como é que faz? Redes sociais? Tô nas redes sociais, tô no Instagram, tô no TikTok, tô no YouTube e aqui toda quinta-feira no Central 98 com vocês. Tem uma dancinha no TikTok, viu? Acessa mesmo? lá que ela fez. É de para casa. Então, fica aí o para casa aí, gente. Gente, se algum dia tiver dancinha, pode saber que eu não tô bem não, porque eu tô fora do meu eixo. Cissa. Eu, né?